Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Para alguns é bom dia, outras partes do mundo boa tarde, outras ainda boa noite. Nós desejamos a todos aqueles que participam conosco no culto do Evangelho do Lar, do Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, que tenham todos momentos de reflexão, para que a gente possa tornar a nossa vida no corpo físico, principalmente, mais aproveitável. Porque o tempo passa muito rápido e nós observamos o tempo de estudos. Mas não conseguimos esquecer que a nossa renovação em atitudes do dia a dia passam principalmente pelas reflexões do Evangelho de Jesus. E nós, com as reflexões do Evangelho de Jesus, pela ótica espírita, podemos ter a amplitude do que representa a nossa vida aqui na Terra. É bem verdade que muitos temas são abrangentes, são discutidos, mas relembramos com muita alegria e com muito carinho ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nas reuniões espíritas em Uberaba, que era sempre um culto do Evangelho, onde várias pessoas poderiam comunicar-se sobre a lição, fazendo com que enriquecesse o processo de informação do tema. Dessa forma, nós vamos verificar que também recebe o nome de culto do Evangelho no Lar, porque é um convite permanente a cada reunião, é um convite para que todas as pessoas nos seus lares também tenham uma vez por semana, 2 vezes por semana, no horário pré-estabelecido, a reunião do culto do Evangelho no Lar, porque aí vai criando gradativamente aquele clima de paz, impregnando no ambiente a harmonia que todos almejamos. Muitas vezes temos informações de lares que estão sempre com uma determinada turbulência, está faltando Jesus. Nesse momento em que passamos a ter o culto do Evangelho no Lar, gradativamente nós vamos observando a mudança no comportamento das pessoas, a mudança na nossa paz interior e outras mudanças mais. Mas não nos esqueçamos, somos espíritas ou simpatizantes espíritas. Já temos a informação que não estamos sozinhos. Uma nuvem de espíritos participam conosco no dia a dia. São aqueles que nos auxiliam para tomarmos o melhor rumo, como também são aqueles que precisamos ou criamos algum tipo de dificuldade e que nos acompanham e que estão sempre perto de nós, tentando às vezes criar limitações ou dificuldades. No culto do Evangelho do Lar, eles também aparecem. E meio a contragosto acaba escutando porque quer estar junto ali para o ajuste necessário. E a partir do momento que temos o culto do Evangelho do Lar, nós vamos transformando aqueles espíritos que têm menos amor por nós em colaboradores depois de algum tempo, que vão nos auxiliar na nossa paz interior, e nós automaticamente com o Evangelho do Lar estaremos também auxiliando a eles. Daí a importância do culto do Evangelho do Lar. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, de algumas editoras e outros lugares também, é possível localizar o roteiro do culto do Evangelho do Lar. É possível nós termos orientações do tempo de duração, o que falar, o que se tratar. É bem verdade que aqui temos uma amplitude um pouco maior, com alguns espíritos eventualmente escrevendo, mas aqui é um grupo espírita, e o culto do Evangelho do Lar é aqui ampliado, e que pode ser também com menos tempo de duração, aliás, deve ser com menos tempo de duração no lar, mas que seja perseverante.
um dia da semana ou 2 dias da semana, com horário definido. 3 pessoas iniciam, de repente ficam 2, de repente fica uma. Essa uma pessoa continua lendo em voz alta, naturalmente, porque estarão ali espíritos que necessitam do timbre da voz para assimilar dentro de si as informações que estão contidas no Evangelho. Sejam todos, portanto, bem-vindos a esta casa de oração, a esse grupo espírita, e tenham também um bom proveito aqueles que ouvem a Rádio Coração do Mundo, que está 24 horas no ar, com mensagens, com palestras edificantes. Muita paz a todos. Nós convidamos a nossa companheira Denise para proferir a prece de abertura deste encontro. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento aos céus. Senhor Jesus, Pai amigo, é com muita alegria que te buscamos novamente nesta manhã, para pedir, Senhor, que esteja conosco neste momento, que as lições do seu Evangelho, Senhor, possam iluminar os nossos caminhos e nós possamos nos transformar em pessoas melhores. Obrigada, Jesus, por estar conosco e que o nosso propósito no bem não se interrompa diante dos obstáculos. Ajuda-nos, mestres, a prosseguir com esperança, com discernimento, com alegria de viver. Esteja conosco em todos os momentos, em que procuramos, Senhor, entender melhor os seus ensinamentos e aplicar no nosso dia a dia. Permaneça conosco em todos os momentos, que assim seja. Bom dia, meus amigos. O texto de estudo de hoje é o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 18, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. Que divinidade ajudar uma pobre criança abandonada. Para sofrer frio. Dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara em outra existência. Pensai também que frequentemente a criança... em outra encarnação. Se pudesses vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não recebe. Por vossos óbulos, frequentemente, são benefício mais precioso de todos os benefícios da palavra. Carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção. São comentários de reuniões, uma obra psicografada por Antônio Badu e Filho, para quem não conhece, e eu estou pegando esse livro pela primeira vez, e pelo espírito de André Luiz.
órfãos. O código divino é claro, mas nem sempre é observado. Ensina a reverenciar o Criador como Pai amantíssimo, mas nega-se a existência da divindade. Afirma não pronunciar em vão o nome de Deus, mas invoca-se o Senhor da guerra, até para a guerra. Recomenda honrar pai e mãe, dedicando-lhes carinho e assistência, mas abandona-se a família. Exige não matar, valorizando a existência, mas tira a vida do próximo. Fala em não roubar os pertences alheios, mas pratica-se a desonestidade. Mas comete objetivos nobres, mas pratica-se... Eu estou com problema de óculos, me desculpa. Diz não cometer adultério, mas compromete objetivos nobres, mas semeia o mal. Refere não levantar falso testemunho, mas espalha-se a calúnia. Declara não desejar a mulher do outro, mas destrói-se lares. Assevera não cobiçar os bens do vizinho, mas mergulha-se na inveja. Proclama amar o próximo como a si mesmo, mas cultiva-se o ódio. Aqueles que transgridem o código divino, na verdade, afastam-se de Deus. Embora o Senhor os ampare sempre, não se dão conta da paternidade divina e, por vontade própria, passam pela vida indiferentes ao bem. Distantes do amor e da caridade, são órfãos por si mesmos. Bom dia a todos. Ontem, quando o Carlos nos convidou para fazer um comentário, quando eu abri o Evangelho, no item 18, do capítulo 13º, os órfãos, e eu iniciei a primeira e segunda frase: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, vírgula. Pronto. Abriu muitas coisas, na reflexão. E eu comecei a pensar o que essa lição está querendo dizer para nós. E nem terminei, já voltei, já fui numa lição que é anterior a ela, que diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. E o Evangelho, segundo os Espíritos nos dizem, está tudo o que o ser humano precisa para acessar a chave da felicidade, da nossa conquista, da nossa evolução espiritual. Aí fui marcando, rapidamente. Aquilo foi me chamando a atenção. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Eu continuei caminhando no Evangelho. Convidar os pobres, os estropiados, dar sem esperar retribuição. O que esse Evangelho de Jesus quer dizer para a gente? O egoísmo, a fé e a caridade. E eu fui caminhando. Missão do homem inteligente na terra. E fui caminhando pelo Evangelho. O Evangelho todo. São várias chaves, tentando acessar o quê? O nosso coração. Porque quando a gente lê, e eu falo por mim, quando a gente lê, meus irmãos, amai os órfãos.
Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonada, sobretudo na infância. A gente, como outras lições, a gente para aí e tem uma vaga ideia do que seja. Na verdade, nós não sabemos, ou pouquíssimos de nós vivenciamos e sabemos que é isso. Nós que temos o lar, que temos a família, que tivemos esse arrimo, talvez aqueles que não tiveram, esse sabem. Então eu comecei a entrar nesta reflexão, para tentar entender que realmente o Evangelho tenta nos acessar o coração em vários pontos. Ainda que eu falasse a linguagem dos anjos, dos homens, se não tiver amor, e a gente lê, que amor é esse? Né? Então, se nós tivéssemos a perfeita consciência do que é esse sentimento, que os Espíritos estão tentando acessar no nosso coração, talvez a nossa atitude enquanto humanidade seria diferente perante as crianças órfãs, perante aqueles que sofrem. Deus permite que haja órfãos para nos ser pais. O Carlos me indicou porque talvez uma vivência, né, com crianças órfãs. Né? E vocês sabem do trabalho que fazemos, né, nas aldeias de Moçambique, e eu quero falar de algumas experiências para a gente tentar entender o que o Espírito está querendo dizer. Né? E esse Espírito é um Espírito familiar, uma mensagem de Paris, 1860. O que ele está querendo dizer com isso? Quando estamos lá no trabalho com os órfãos, hoje só em Moçambique tem 1 milhão, mais de 1 milhão de crianças órfãs. Só em Moçambique. E normalmente eles não ficam na rua, né? Eles não ficam na rua. Alguém toma conta. E eu presenciei algumas vezes pessoas que cuidam desses órfãos, porém não são filhos. Eles cuidam por uma questão social. Eu costumo falar isso às vezes em alguns comentários. Muitas vezes a pessoa ganha uma banana, por exemplo, né? E ela tem o filho dela, né, de sangue, e tem o órfão. Aquela banana vai para quem? Eu presenciei isso. Vai para o filho. A banana vai para o filho. E diz assim: eu preciso ajudar o meu filho. Esse é um órfão que eu cuido. Então, além de ser órfão, né, vejamos a situação de extrema pobreza, ainda tem essa situação. Se nós soubéssemos disso, se nós sentíssemos isso, o mundo não deixaria que isso acontecesse. Se nós soubéssemos, acessássemos o sentimento desse momento presente, o mundo não deixaria que isso acontecesse. Como que nós vamos ter um planeta regenerado? Como que nós vamos ter um planeta regenerado? Tendo milhares e milhares de crianças passando fome, de órfãos desamparados. Como? Com a guerra, com o sofrimento. Então é mais do que a hora de nós, enquanto sociedade, tirarmos não do que nos sobra, não da migalha. Talvez, fica aí a reflexão. Não da migalha, do que temos, do que somos.
Eu acho que essa é a proposta, não tenho certeza, que essa é a proposta de Jesus para nós. Por isso, todo a nossa alma, fazer com que nós sejamos esses construtores de um mundo regenerado, de um mundo renovado. Né? Nós vamos apresentar um vídeo agora para que a gente entenda o sentimento do órfão. Percebam, essas duas crianças que vamos mostrar, o nome delas é Linda e Alegria, uma adolescente de 14 e outra de 13 anos. São órfãos que moram tempo sozinhos. E percebamos então o sentimento dessas crianças. Vamos a fundo. Olhe dentro dos olhos. Perceba o sentimento. Depois vocês me respondam a si mesmos se o mundo não agiria diferente se conhecesse o sentimento dos órfãos. Linda Drente. Tshama na mama. Tshama noxa na mamãe, na papai, na vovó, na titi. Ela diz que é linda, Adriane, ficou irmã. Mas tem pai, não tem tia. Imana mfuna kukumu, imana muundla kunguna vambiri. Na escola, pentava kuzanta, kuta kuitata. Ela diz que vai fazer o trabalho na machamba para conseguir alimentar-se. O alamale município. Não faz escola, parece 50. Ele diz que nos dias que vai para a machamba, falta a escola para ganhar 50 meticais diários. E lá no naini swakudya. Nampunga, uma fonte vital. Aqui em casa só temos arroz, feijão e sal. Mukumi kwini mpunga lona munyu na. A creche. Essa comida que nós temos aqui fomos dados pela creche. Alô, como ganha que o saco da creche muscuma com? Eu acho que quando a gente não apanha comida na creche, temos que ir a machamba fazer o trabalho para podermos ganhar 50 meticais dia. Mas quando eu ainda lua mukula, o após diz que o irmão mais velho está na África do Sul e não cuida delas e nem liga, não diz nada, nem manda comida para elas. Papai, afi, vai. Tu aí. Nós tivemos então. Diz que o pai e a mãe morreram enquanto ela era pequenina e não sabe o motivo da doença que levou à morte dos pais. Os pais também morreram, deixaram gado e cabritos, mas o gado bovino os avós levaram. Aqui o que eles têm são cabritos. Tem muito dinheiro que me engana, Tom? 11. Aqui elas duas contam com 11 cabritos, mas esses 11 cabritos que ela tem não tem corda. Quando os cabritos invadem a machamba de dunes, elas são submessas a capinar nas machambas de dunes pela queda dos cabritos feitos. Se houvesse uns titios que quisessem nos ajudar, podiam construir uma casa para nós. Porque quando a ventania chove, as chapas abanam e a chuva entra e elas têm medo.
Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Depois de um vídeo desse, a gente consegue entender mais, talvez um pouco mais, abrir um pouco mais a nossa visão do que quer dizer essa mensagem, talvez. Eu quero encerrar esse momento fazendo uma reflexão com o André Luiz, que nos diz quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda para aprendermos, amarmos-nos uns aos outros. Bom dia a todos. Ontem à noite, quando o nosso amigo Carlos ligou, amanhã é sobre os órfãos. Falei, eu sou órfão de pai e mãe. Na hora, órfão. Essa saudade aqui, que estamos hoje discutindo, a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita, com relação à caridade, o amor, aborda mais aqueles órfãos que os pais morrem em tenra idade. Como foi visto aqui, a fome e o frio é algo que comprime o coração. Por quê? A miséria, ela é uma inimiga poderosa da dignidade humana. O que está na miséria, ele não tem esperança. Ele não tem, como se diz, futuro. Ele não tem liberdade. Ele é imediatista. Quer saciar a fome. Por isso é que, já de antigo, primeiro a boca, primeiro a voz, depois o conhecimento, depois o estudo. Nós somos imediatistas. Então, a orfandade mexe com os corações. Quando foi exibido esse vídeo aí, já não ocorre, mas isso ocorre. Então, aí são os órfãos, que os pais já morreram, os pais em tenra idade morreram deixando os filhos. Órfãos. Eu me lembro, quando meu pai morreu, a família já estava crescida, o caçula devia ter 12 anos. Ele morreu com 57 anos com um câncer do duodeno. E eu me lembro, por eu ser um dos mais velhos, ele disse assim, eu não quero morrer com 50, oh Deus, me dê pelo menos 67 anos, para eu poder educar meus filhos, com medo de deixá-los em abandono. Porque os pais têm que educar os filhos. E Deus já me deu mais de 67 anos, e eu já quero mais. Já quero mais. Para poder, não é só alimentá-los, é encaminhá-los para a vida, para eles viverem, andarem com as próprias pernas, com os próprios conhecimentos, sem precisarem dessa ajuda. Mas nós vivemos em sociedade um ajudando o outro. Então nós temos esses órfãos de pais mortos e temos outros órfãos também de pais vivos. Quantos pais vivos não cuidam dos filhos? Vivem na droga, vivem na embriaguez, não trabalham, ou se trabalham, não cuidam dos filhos. Essa outra realidade também que existe aqui em nossa sociedade.
E o Evangelho vai dizer assim: todo ser que sofre é vosso irmão. Uma orfandade maior, como foi proclamado aqui, a viver só de Moçambique, os irmãos do outro lado do Atlântico. Então nós temos que pensar nos órfãos e fazer esse bem, essa caridade, esse amor, essa prestação de serviço, como foi dito, com carícia, não exigente. Faz como eu fiz, não é assim. Animando. As palavras de carinho, elas valem muito mais. Eu tenho muitas lições da vida. Certa feita eu estava em uma trilha vocacional para ser religioso e vi que não conjugava com o que eu pensava. Então, com meus 18 anos, mas estava em dúvida. E fui a um encarregado, a um padre, e perguntei: padre, eu estou em dúvida, mas não quero esse caminho. Eu me lembro que ele falou: meu filho, qualquer caminho que você tomar na vida é caminho de Deus, mas seja um homem de convicção. Tenha convicção do que você faz. Então aquilo ali foi um estímulo, uma palavra, convicção. Para ter convicção, nós temos que ter firmeza de caráter, temos que conhecer a vida para tomar as posições certas, para nós não nos arrependermos. E sobre os órfãos, me lembrando aqui de arrependimento, no livro Mensageiros, aquele segundo livro da série, Depois do Nosso Lar, tem o André Luiz se encontra lá no Nosso Lar com um senhor, o nome do idoso, mas irei me lembrar, Otávio, quadro de Otávio. O Otávio diz: olha, vivi aqui no nosso lar, todas as equipes, o Ministério da Encarnação, o Ministério do Auxílio, me preparou, me deu um corpo sadio, um corpo sem vícios, para poder descer à terra e cumprir a missão que era para ajudar órfãos. Eu fui preparado, nasci numa família espírita, minha mãe se dedicava, fiquei órfão aos 13 anos, meu pai se casou de novo, e ele se casou, teve 3 filhos, e a companheira, a mulher dele, também já era viúva, trouxe 3 filhos do outro casamento, então são 6 filhos. E ela vem a morrer quando eu tinha esse contando a história, quando eu tinha 19 anos, e eu vim, não era para me casar no plano espiritual, para eu me dedicar aos órfãos. E esses órfãos vieram, órfãos do laço sanguíneo. Mas ele não ouviu o chamamento. Ele começou, os espíritos, a insinuar que ele tinha que tomar jeito, estava perdendo a reencarnação. E ele ficou em dúvida, procurou um médico. E o médico dizia: isso é uma alucinação. Você tem que buscar o tratamento mantendo o sexo. E ele veio que não era para se casar. Ele caiu na vida, virou um boêmio, se desgarrou na sexualidade, não se controlou e morreu novo. E a mãe faleceu também quando ele tinha uns 19 anos, 19, 20 anos. E ele fugiu da responsabilidade que ele reencarnou para cuidar dos irmãos, cuidar daqueles órfãos. E quando ele caiu para a sexualidade, para o vício, foi o sexo, o álcool, veio a sífilis, o remorso, e ele morreu com 40 anos. Então ele desencarnou e chegou de novo ao nosso lar, e perdeu a vida, perdeu a reencarnação. Ele veio com o objetivo de ajudar os órfãos e não cumpriu sua tarefa. Por isso, é que na leitura que foi feita aqui,
todos nós somos órfãos, porque nós somos filhos do Pai, quando nós não exercitamos, não desempenhamos nossas atividades no seio familiar. Os pais que fogem de suas responsabilidades são trânsfugas de seus deveres. Eles desertam da obrigação de educar seus filhos. E essa deserção, nós seremos cobrados no outro plano. Então procuremos cumprir nossas tarefas, cuidando de nossos filhos, cuidando dos filhos dos outros, ajudando, orientando, porque a miséria, como foi dito, ela avilta a dignidade humana. Quem está faminto, ele não respeita o outro, ele quer o pão. Ele parece, vamos dizer, um cão raivoso. Por isso é que a lição começa, como foi dito: amai os órfãos. Irmãos, amai os órfãos. É o espírito familiar nos conclamando. Então vamos amar os órfãos, porque se nós amarmos, se nós trabalharmos para eles, nós estamos trabalhando para nós, porque nós seremos medidos na espiritualidade pelo bem que fizermos aos outros. E aqui nessa lição, os órfãos, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. Façamos com amor, com carinho, e dando a impressão que nós é que estamos sendo ajudados. Muito obrigado. Bom dia. Falar de órfãos nos relembra de histórias, de comentários e às vezes da nossa própria história, que também somos órfãos desde a infância. Ouvindo uma mensagem outro dia, e contava uma história de um governador dos Estados Unidos. Esse governador, ele e a esposa viviam constantemente em atividades sociais e tinha um filho que era cuidado por preceptores francês, alemão, para que a criança tivesse uma cultura ampla, uma cultura que pudesse também encaminhá-lo para a área da política. Mas morreu uma tia da primeira-dama. E aí é habitual que quando falece um familiar, aquela pessoa fica de luto, se recolhe, não sai. E com tanta atividade, ela começou a sentir-se mal. E o esposo disse: vai cuidar do nosso filho, vai olhar o filho. E ela foi para o lado onde ficava a criança, que era um lado grande do palácio, onde tinha tudo ali. E quando ela chegou, o menino ficou imensamente feliz, porque estava ali com a sua mãe. E, naquela alegria, ele queria mostrar o que ele sabia fazer. Tocou uma música, o piano, ensinada por uma professora francesa. E, ao mesmo tempo, começou a cantar uma canção muito triste e que sensibilizou a primeira-dama. Ela perguntou: o que é essa história? É a história de um menino que diariamente ia com a sua mãe ver o navio partir, que seu pai ia embora. Todas as manhãs eles iam ali esperando o pai. Sempre o pai vai voltar. Teve o pai ou mais. E eles continuaram indo ali, vendo o mar. Um dia a mãe disse para ele adeus e adentrou o mar. E foi embora e não mais voltou. E ele ficou a vida toda indo ali, esperando que a mãe retornasse do mar. E a mãe falou: mas por que você gosta tanto dessa música tão triste? Porque a minha história é assim também.
Diariamente eu espero você e o papai e nunca os vejo. Então, com essa sensibilidade, essa sensibilização, a mãe passou a conviver mais com o filho e desenvolver um sentimento de pai, de mãe e filho. E passaram-se os anos, já era um adolescente, foram fazer uma viagem de navio. E no navio, o menino adquire uma doença e ali falece e é jogado ao mar. Quando retorna, a mãe, sensibilizada com a perda do filho, inicia uma grande universidade, e onde era atender crianças, atender pessoas que não podiam, e é uma das grandes universidades hoje dos Estados Unidos. Essa história nos faz entrar dentro do que o Evangelho fala, cuidar dos órfãos. Mas quem são os órfãos? São menores que não têm pai ou mãe, ou os dois, ou aqueles que têm pai e mãe e são abandonados pela cidade. Então encontramos órfãos em todos os lugares. Além daqueles, muitas vezes, tem o pai e a mãe, moram na mesma casa, tem muitas coisas, mas não tem um afago, um carinho, uma dedicação. Tudo é feito por outros que são pagos para fazer esse trabalho. Então, a nossa sociedade, temos todos esses tipos de órfãos, que não tem pai, que não tem mãe, não tem pai ou não tem mãe porque já morreram, ou não tem pai e não tem mãe porque vivem, mas não tem tempo para se dedicarem a esses filhos. Nessa mensagem de hoje, nos faz lembrar de que para mudarmos, temos um grande meio, ajudar essas crianças que estão aí abandonadas pelo pai, pela mãe ou pela sociedade. No caso que nos referendou o Wagner, são abandonados porque não tem pai, não tem mãe, não tem tios, e a sociedade também os abandona pela própria estrutura. Essas crianças que são abandonadas vão desenvolver o quê? Se não tem uma referência, não tem um caminhar, não tem uma indicação. Que possamos transformar-nos em referências positivas para todas essas crianças que estão sem pai, sem mãe, mortos, ou sem pai e sem mãe vivos. Bom dia. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, os órfãos. Complementando o que os nossos companheiros falaram, a gente vê aí ao longo da história iniciativas de pessoas que se sensibilizaram e foram de encontro a crianças necessitadas desse apoio, principalmente por conta de guerras, onde os pais acabam desencarnando e aí ficam as crianças necessitadas de um apoio. Eu vou citar só dois casos. Um deles, o Pestalozzi, que foi para campo, num local de muito inverno, de muito frio, para acolher crianças que se juntavam sem ter quem cuidasse delas. E ali ele começou um grande trabalho de educação dessas crianças, montou o Instituto Pestalozzi, que acolheu depois
Kardec, que viria trazer a doutrina para nós, né? Também muito conhecido Irena Sengler, na Polônia, durante a Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, onde ela enfrentou os nazistas, retirando crianças polonesas do gueto de Varsóvia, escondida, disfarçando a criança de várias formas para poder encaminhá-las para outras famílias, para que elas pudessem receber essa assistência. E essas pessoas foram perseguidas, maltratadas. Essa Irena mesmo foi torturada e ela conseguiu resgatar mais de 1.500 crianças. Vivia 98 anos e ela fazia esse trabalho por amor. Aí um dia, passada a guerra, entrevistaram ela, a imagem dela apareceu na mídia. Algumas ex-crianças que já reconheceram, foram de encontro a ela e ela carrega essa gratidão do que ocorreu. Foi indicada para Prêmio Nobel da Paz também, mas acabou não ganhando. Mas eu quero falar um pouco aqui, dentro desse espaço de tempo, sobre nosso querido Chico Xavier, que também ficou órfão aos 5 anos, né? A mãe dele, Dona Maria João de Deus, desencarnou. Quando ela estava para desencarnar, ela chamou ele, ela conversou com todos os filhos, chamou o Chico, falou para ele: Chico, eu preciso que você vá morar com a sua madrinha, Dona Ritinha, porque eu vou precisar me ausentar. Ele fala: mas você não gosta mais de mim, mãe? Gosto, eu te amo muito, por isso que eu estou fazendo isso. Porque eu preciso me ausentar, eu vou fazer um tratamento, mas eu vou voltar. Então você vai, fica com a sua madrinha e mais para frente, quando eu estiver melhor, eu volto. E aí ele foi resignado morar com a madrinha. E ele se refere à madrinha como uma pessoa muito bondosa, mas que de vez em quando ela tinha umas crises. E quando ela tinha crise, ela agredia ele. E nessa trajetória, pelo que a gente lê, o Chico levava pelo menos uma surra por dia, na idade de 5 a 7 anos. Durante 2 anos, por esses momentos de desequilíbrio, ele levava a surra com vara de marmelo. Um dia a mãe dele apareceu para ele no quintal da casa, fazendo as orações que a mãe dele tinha ensinado. Ela se materializa para ele e abençoa ele fica muito feliz. Que bom que a senhora voltou, a senhora vai me levar de volta? Ela falou: não, ainda não, eu ainda estou em tratamento. Eu só vim fazer uma visita para você. Eu vou fazer outras visitas, mas vai chegar o momento que eu vou vir te levar. E assim o Chico ia passando por situações e sempre ele corria para o quintal na esperança da mãe aparecer, e de vez em quando ela aparecia. E nesse período de 5 a 7 anos, ele, além de levar surra com a vara de marmelo, a madrinha de vez em quando espetava a barriga dele com um garfo, deixava ele sem alimento. E um dia a mãe dele falou: vamos rezar para que venha um alimento para você, que Deus proverá, confia que Deus proverá. E ele se ajoelhou e junto com a mãe começou a rezar, e aí apareceu um cachorro enorme e vinha com um jatobá na boca. Aí ela orientou: ó, isso aqui é muito nutritivo, você põe na água, mistura e ele vai te nutrir. E aí o Chico fala que frequentemente aquele cachorro aparecia para ele levando um jatobá, principalmente nas horas que ele estava mais faminto. E ele fala: eu não sei se era encarnado ou desencarnado, mas ele vinha e trazia o jatobá, e como eu não tinha força para quebrar, ele quebrava na mandíbula. Não sei se todos
todos conhecem jatobá, ele tem uma casca muito forte, e o cachorro vinha, quebrava o jatobá e deixava ali na condição dele já fazer uso. Então, nessa trajetória do órfão Chico, a mãe dele falava, orientava ele para que ele fosse obediente. Tem aquela história que eu creio que todos conhecem, passou no filme Chico Nema, onde o sobrinho daquela senhora que ela também cuidava, ela cuidava de 2 meninos, o sobrinho e o Chico. Tinha uma diferença grande de idade entre eles, e o sobrinho sempre castigava o Chico também. E ele tinha uma ferida que não curava, e aí uma senhora falou: olha, tem que fazer uma simpatia. E uma criança lambeu a ferida 3 sextas-feiras seguidas. Imediatamente a tia perguntou, a madrinha perguntou: pode ser aquele menino ali, que era o Chico? Perfeito, ele serve. E era uma ferida feia, com secreção. E aí, no momento em que ele encontra a mãe no quintal, a mãe fala: Chico, seja obediente. É preciso que você passe por essa experiência. Não pense que você está lambendo a ferida. Pense que você está curando o rapaz. E ele fala: mas mãe, a senhora acha que a minha lambida vai curar a ferida dele? Ela fala: a lambida não, Chico. Mas nós vamos estar lá colocando medicamento na hora que você estiver fazendo isso com sentimento de caridade. Isso é um preparo para o que vai vir para a sua vida. Seja obediente para que a sua madrinha não machuque, não quebre um braço seu. Já era ali a preocupação da mãe com a missão do Chico. E é natural, a gente reflete e entende que os adversários da doutrina, os adversários do Chico, estavam ali tentando atrapalhar a trajetória dele. Mas ele perseverou, e a mãe sempre falava: olha, Chico, aguenta firme que vai vir um anjo para te acolher. E aí, 2 anos depois, o pai dele casa novamente com Dona Cidália Batista, e ela exige que ele traga os filhos de volta. Eram 9. Ela fala: eu quero todos os filhos de volta, todos os seus filhos de volta. E aí ele manda emissários para solicitar as pessoas que estavam com os filhos dele para devolver os filhos. E a madrinha do Chico é a única que não aceita devolver. Ela fala: não, essa criança foi dada para mim pela mãe dele, não vou devolver. Aí ele manda de novo, insiste até que ele traz o Chico. E quando ele chega, ele vestiu um camisolão, e ela fala: mas por que você não está usando calça? Que era tipo uma bermuda que se chamava calça, né? Ele falou: ah, não dá. Por que não dá? Não, porque eu tenho uns machucadinhos aqui. Vamos ver isso. Aí quando levanta o camisolão, ela vê o corpo do Chico todo marcado, e a barriga ainda com feridas abertas por conta das machucaduras dos garfos, né? E ela se compadece, e ali ela vai e faz os curativos e vai cuidando do Chico. E aí ela vai, integra de novo os filhos, ajuda a empregar os mais velhos. Os mais novos, ela monta uma horta, põe os mais novos para trabalhar, e o Chico saía para vender os legumes e as verduras, para com esse recurso poder comprar caderno, lápis e permitir que ele tivesse acesso aos estudos e pudesse aprender a ler e a escrever. E quando ela chega o momento dela desencarnar, ela chama o Chico e fala: Chico, eu quero te pedir uma coisa. Não deixa levar seus irmãos. Ela teve 6 filhos com o pai do Chico. Então já era uma família de 15. Ela fala: não deixa levar seus irmãos, cuida deles, né? E o Chico tomou esse cuidado. E a Dona Cidália, segundo a mãe do Chico, ela também tinha sido órfã. Ela também, na faixa de 5 anos, perdeu a mãe dela.
Então, como foi comentado aqui antes, ela tinha sensibilidade para saber o que é isso e se dedicou a acolher aquelas crianças. E o Chico, em função da programação dele e dessas experiências que ele passou, ele dedicou boa parte do trabalho dele a colocar em contato os entes queridos que tinham desencarnado com suas mães, os filhos com as mães, seja o que estava encarnado ou desencarnado. Tem vários livros dele de relatos, de mensagens que vêm de filho, que vêm de mãe, para fortalecer esse entendimento de que a vida prossegue, que a vida é eterna. Então nós somos espíritos eternos. Às vezes nos afastamos temporariamente do nosso ente querido, como no caso do Chico, mas a mãe dele sempre esteve presente e se mostrando para que ele acreditasse nisso e que registrasse essa história para fortalecer outros que passam pela mesma situação, pela mesma experiência. Somos espíritos eternos. Essa interação, ela acontece e às vezes nós não percebemos. E às vezes, como foi comentado aqui, a criança é órfã de pai vivo. A gente vê instituições, aqui em Campo Grande mesmo, tem algumas, onde o conselho tutelar retira a criança do lar e leva para essas instituições, porque ali ela está sendo maltratada. E aí, embora maltratada, muitas delas sentem falta e gostariam de voltar. E a gente pode contribuir de alguma forma para auxiliar essas crianças que estão nessas instituições ou em orfanatos. E aqui ficou bem patente no vídeo que foi passado a carência que elas têm, a carência de afeto, de carinho, de um amparo material, porque o amparo espiritual ela já tem. São espíritos fortes que vieram preparados para passar por isso. Então que Jesus abençoe a todos nós, que a gente se apossa às vezes das histórias do Chico para poder ilustrar cenários e ajudar a gente a fazer reflexões, mas tudo que ele fez e deixou registrado através da psicografia é para que a gente fortaleça o entendimento da vida eterna, que somos espíritos eternos, que existe a lei de causa e efeito, tudo o que acontece tem uma razão de ser e nós temos que olhar pelo lado positivo e não abusar desse entendimento. Falar, é lei de causa e efeito, ele tem que passar por isso, alguma coisa ele fez para passar por essa experiência. O Evangelho mostra para a gente que não é assim, que a gente tem que falar, o que será que eu posso fazer para amenizar esse sofrimento, para amenizar essa dor? Se fosse comigo, o que eu estaria querendo? E quem sabe, como diz aqui na mensagem, se aquela criança lá não é um ente querido meu de outras vidas. E a espiritualidade está me conduzindo para que eu tenha esse contato e possa fazer a parte que me cabe, e às vezes está até programada por nós no plano espiritual. Então que a gente reflita bastante sobre essa lição, se coloque em sintonia com o alto, com o nosso anjo protetor, com os espíritos trabalhadores do bem, e nos coloquemos à disposição para podermos contribuir de alguma forma. Eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu no último domingo, em comemoração ao Dia das Crianças. Um grupo se reuniu e foi numa dessas instituições que acolhe essas crianças e levaram pula-pula, piscina de bolinha, bolo, refrigerante, brinquedo, e fizeram a festa lá para umas 50 crianças. Crianças que às vezes não recebem nem visita, adoecem,
às vezes até ficam em situação grave e os familiares não aparecem lá. E fizeram uma grande festa no Dia das Crianças para injetar nessas crianças uma energia que mostre para elas que existe algo bom, que elas se fortaleçam na fé, na esperança, para dar prosseguimento na sua trajetória e que possam, ao atingir idades mais avançadas, se tornarem pessoas do bem. Que Jesus abençoe os órfãos, que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz. Agradeçamos, companheiros e amigos, por mais este dia de experiência que estamos vivendo, por todas as lições que nos têm sido oferecidas, por todas as oportunidades de aprendizado, enfim. Hoje a lição nos toca profundamente a sensibilidade. Crianças, começo de vida numa reencarnação de aprendizado, que nossas vibrações, que nossa prece, nosso amor seja dedicado a essas crianças, onde quer que estejam, em campos de África, em campos de guerra, em outros países. Crianças que nem os pais conheceram nesta encarnação. Crianças que choram, crianças que gritam, crianças que brincam, crianças que correm, crianças que sorriem, crianças que são felizes, crianças que sofrem. Que sejam todas protegidas, ó misericordioso Pai, pelas vossas bênçãos infinitas. Obrigada por tudo, Senhor. Nós vos dizemos neste instante em que se encerra mais uma reunião do culto do Evangelho no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Que a vossa paz e a vossa misericórdia encontrem ressonância, alegria e paz em todos os corações. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Estamos chegando mais um final do nosso encontro fraterno do culto do Evangelho no Lar, onde foram feitas dissertações sobre a lição Os Órfãos. Estava ali pensando, relembrando ao longo de todos estes anos, pessoas que às vezes vêm ter um pequeno diálogo conosco. E relembrando esses fatos, verificamos que qualquer um de nós, tendo filhos, tendo os pais, tendo toda a família constituída, tendo até os avós, muitas vezes também nos sentimos órfãos. Observo isso, pessoas chegam órfãos. Talvez cada um de nós pudesse meditar quando se sentisse alguma espécie de orfandade, relembrar que existem outras crianças, outros adultos, tantas pessoas, às vezes no próprio lar, que momentaneamente se sentem órfãos. O que fazer? Sermos os facilitadores da vida e do entendimento, levarmos uma réstia de esperança, de otimismo, porque lá na frente nós também corremos o risco de necessitarmos uma réstia de esperança e de otimismo. Possamos então ser aqueles que estamos sempre dispostos a servir, a sermos os facilitadores. Nós falamos isso porque esse culto do Evangelho, ele só está indo ao ar
está sendo transmitido, está sendo realizado pela participação de um número muito grande de encarnados e de desencarnados, tentando fazer com que, nos mínimos detalhes, nós possamos levar a palavra de esperança, de fé e de otimismo, que possa abranger boa parcela do planeta e que possa principalmente atingir os objetivos, que é amolecer um pouco nosso coração e nos tornarmos fraternos, não apenas com aqueles que nos amam, mas com todas as pessoas, o tempo todo, preferencialmente. Nós vamos agora ao sorteio da lição da próxima semana. Após esta notificação da lição de hoje, nós teremos a leitura de uma mensagem que foi psicografada há poucos momentos. A próxima semana teremos o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. O item 3, diferentes categorias de mundos habitados. As pessoas poderão acessar já a partir de segunda-feira ou até antes, no site do blog Recanto da Prece Blogspot, conforme já está sendo transmitido, terá lá a lição já grafada para as pessoas lerem e estudarem e acompanharem no próximo sábado. Nós vamos pedir a Débora que veio até aqui fazer a leitura da mensagem que foi recebida. Em seguida, a leitura da mensagem, está encerrado o nosso encontro fraterno. Bom dia. Eu me sentia órfão até ser socorrido por um bondoso Senhor que me estendeu a mão. Em vida na terra, eu tive pai e mãe, mas me afastei do Pai Supremo, e essa é a maior orfandade. Depois de desencarnado, rumando sem propósito, me sentia completamente só, até que uma suave luz apareceu em meu caminho, e senti uma energia doce, tranquila me envolvendo. Então me lembrei de Deus e pedi a Ele que me deixasse retornar para seu colo. Foi quando enxerguei esse Senhor ao meu lado, sorrindo, tranquilo. Desde então, tenho aprendido muito sobre a vida espiritual, sobre a justiça divina, e através do estudo esclarecedor e edificante, estou fortalecendo minha fé, me reaproximando de Deus. Me sinto hoje como um filho amado e quero um dia poder estender a mão para alguém que esteja se sentindo só. Que o Pai de amor abençoe a todos e que Maria Santíssima os abrace docemente. Que assim seja.